Vamos tentar caminhar, então, naquela nossa intenção de ver a contribuição dos teóricos russos para a educação, né? Nós fizemos uma trajetória aí no nosso último encontro, para relembrar, não é? Em que insistimos em algumas referências, em algumas âncoras que nos levassem a entender essa proposta que foi construída nesse período de 17 a 31. Né? Isso implicava em assumir a radicalidade do trabalho como categoria central, por aquelas razões que já vimos, não é? O trabalho é um produtor da própria humanidade, não é? Enquanto natureza e enquanto ser humano. Não é? Nós vimos que isso exigia uma matriz de formação humana multilateral, não é? Que fosse além da insistência na divisão do trabalho para a sociedade capitalista, né, entre trabalho manual e trabalho intelectual, e que ampliasse as áreas de formação para além do cognitivo, envolvendo o corpo, envolvendo criatividade, enfim, uma série de aspectos que constituem o desenvolvimento humano. Isso também implicava numa matriz pedagógica, onde se listava entre seus componentes, né, a própria existência da luta, porque as lutas também ensinam, as lutas são exatamente a própria contradição em andamento, né? Ao contrário do que prega a escola capitalista, a educação socialista se dá no interior das contradições e não em uma instituição que isola a criança das contradições para determinar o seu pensamento e adequá-la a uma interpretação daquelas contradições favorável à manutenção do status quo. Né? Então, a luta é um componente, né? Coletivo é outra categoria central, ou seja, combatendo o individualismo da escola capitalista, né? O coletivo é uma referência, né? O próprio trabalho, obviamente. O próprio trabalho, obviamente, é um outro componente dessa matriz pedagógica. A cultura, né? A produção humana, em geral, e a própria história. Isso tudo foi devidamente referenciado aos seus autores no nosso encontro anterior. Né? Nós examinamos também, no outro encontro, o documento da Escola Única do Trabalho, da Pedagogia Socialista Russa, e ali nós discutimos por que o adjetivo única e também por que o adjetivo do trabalho. Né? E fomos prosseguindo a nossa análise até nos fixarmos na proposta do próprio Marx, né, que implica em três grandes componentes do que ele entende por educação, né? O componente intelectual, o componente da educação física e o componente do ensino tecnológico, não é? Que na pedagogia russa é lido como, bom, e além de tudo, pelo que o professor Zeller também nos alertou, em outros documentos, Marx também se refere, é tido como o politecnismo, né? Ou seja, o ensino politécnico. Né? Fizemos uma rápida passagem por isso também. E no
caso russo, essa configuração toda se expressa em que, o sistema visa a participação direta das crianças no trabalho produtivo, e aí hoje nós vamos ver um pouco mais essa questão de criança e trabalho produtivo, né? Porque isso causa sempre um desconforto no âmbito do capitalismo, a gente pensar na criança e no trabalho produtivo, né? Então hoje nós vamos poder talvez entrar um pouco mais nisso. Então esse é um componente, não é? O equívoco de Marx. O segundo elemento aí que eles listam como importância é o conhecimento na teoria e na prática dos princípios, né, dos princípios científicos gerais de todos os processos de produção, né? Ou como Marx dizia, o ensino tecnológico, tanto prático como teórico. E o terceiro é a união do trabalho produtivo com a educação física e com o desenvolvimento intelectual no sentido multilateral do termo, né? Não no sentido estrito cognitivo, mas no sentido multilateral que tem formação aí para Marx, né? O esforço da pedagogia russa, através dos autores deste período, é a construção de uma escola do trabalho, ou como desde cedo apontava Krupskaya, a problemática de como converter uma escola que foi pensada para estudo numa escola do trabalho. Esse é o desafio que está posto para a escola russa, partindo de uma afirmação da própria Krupskaya, que é: a escola capitalista não nos serve. E aí o esforço de converter, não nos serve não no sentido de que nada de útil exista lá, não nos serve no sentido de que ela não atende às necessidades da formação que deve ser impartida numa sociedade onde todos são trabalhadores e, portanto, donos da produção. Isso aqui é a crítica. Então, se nós vamos lidar agora com a formação de uma geração que tem que ser preparada para gerir a própria produção para si mesma e não para outro, a escola capitalista não nos serve para este propósito, na medida em que ela foi pensada num contexto de divisão de trabalho entre intelectual e manual e com destinações diferentes para as populações que acudiam a ela. Por isso ela sempre foi dual, nunca única. E aí está o sentido da escola única do trabalho. É única, ou seja, é que todos têm que estar formando-se e preparando-se para o trabalho, e não apenas uma classe social destinada ao trabalho manual. Então, esse é o esforço e é o sentido que se dá para a questão de como converter uma escola de estudos pensada para a elite, que tolera uma classe trabalhadora dentro dela, mas com uma destinação prévia, que não é a plenitude da formação, como converter essa ideia de escola, com esse novo conteúdo que se quer, numa escola do trabalho, já que nós estamos inseridos agora numa república do trabalho, onde a contradição capital e trabalho, ainda em fase de transição, mas foi avançada e acelerada no sentido de resolvê-la pelo polo do trabalho. Também nós discutimos se isso é uma propriedade, uma preocupação que é uma propriedade exclusiva dos períodos de transição ou mesmo do socialismo mais avançado, né? Quando então aí se colocaria o problema, ou se isso é uma preocupação que devemos ter desde agora.
E ali eu citei os textos do Primeiro Internacional, do Marx, né, fazendo a análise dentro do próprio âmbito do capitalismo da importância do trabalho, né, e a própria posição do Bistráck, que numa fase de transição lidava com esse problema de ter que pensar uma nova escola, tendo companheiros que diziam, não, quando chegarmos no socialismo pensaremos como será a escola do trabalho, agora não é a hora, certo? Agora o que nós temos que ter? Boa escola, pronto, ensine, né? Uma boa escola que ensine, era essa a reivindicação de alguns companheiros dentro do próprio partido, né? Dentro da própria Revolução Russa. Ele vai se contrapor a isso e vai colocar a ideia de que, ancorado em Marx, né, de que é uma preocupação permanente essa de como produzir essa nova escola. Né? Nesse momento em que eu citei a questão do MST, que trabalha dentro dessa perspectiva, tanto quanto seja possível hoje, né, numa perspectiva de ensaiar pelo menos passos nessa direção. Isso nos levou também a uma discussão sobre a diferença cidade e campo, né? E vimos que essa diferença não se resolve por eliminação do campo, mas se resolve por redução dela à sua diferença essencial e depois natural, né? E vimos que no campo, tal qual anunciava Bistráck, e também na nossa realidade brasileira, olhando a experiência do MST, pode ser mais fácil, vamos dizer assim, ou viável, né, apesar de todas as dificuldades que tem a atuação no campo, você ensaiar estas formas de vinculação do ensino, do estudo com o trabalho, na medida em que no campo o trabalho está mais próximo da vida do estudante, da vida das próprias famílias, né? E mais ainda, se consideramos que isso ocorresse dentro de assentamentos que tivessem um controle e uma organização maior sobre a vida do assentamento, que tivessem evoluído, né, na direção esperada de controlar as relações sociais dentro dos assentamentos de maneira a redefini-las tanto quanto possível, bem, nós teremos dentro dos assentamentos uma situação favorável no sentido de que é possível a gente ter o apoio do entorno da escola para esses processos de transformação da própria escola, ou seja, envolvendo a comunidade local na própria perspectiva de reposicionar a escola do ponto de vista da sua relação do ensino com o trabalho e adotando uma matriz formativa e pedagógica mais ampla. Né? Bem, fomos examinando essas questões, né? E a gente, no final, nós formulávamos a seguinte conclusão, né, que era a própria conclusão do Marx, né? A primeira conclusão que podemos tirar disso é que no campo a base da produção da escola é mais limitada, mais simples e ao mesmo tempo mais variada. Por isso mesmo é muito mais clara e acessível em várias de suas partes para diferentes idades e pode ser, portanto, facilmente adotada pela escola. Nisso também reside a razão pela qual a escola do campo pode se tornar, de forma mais rápida, uma escola do trabalho do que as escolas urbanas. Isso aqui é uma formulação do Bistráck para essa época, não é? A gente precisa avaliar a validade disso, não é, para os dias de hoje e as possibilidades que nós teríamos, de fato, de caminhar. A minha experiência com o MST tem sido muito produtiva nesse sentido, né? E podermos caminhar. Embora nas escolas do campo nós tenhamos todos os limites que existem também nas escolas urbanas, do ponto de vista da estrutura, e até pior, do ponto de vista da estrutura, mas se tem professor que não se fixa no campo, como também não se fixa na escola urbana, então se tem mobilidade
alta, né? Você tem problemas de relacionamento e abandono das secretarias em relação ao campo, que prejudica a estrutura. Você tem o problema das crianças, que em certos lugares elas têm que ser trazidas de ambientes próximos, né? Assentamentos grandes, né? E que não tem estrada direito, ou seja, tudo barro, lama, as conduções não chegam, né? Os professores vêm da cidade e o dia que chove não tem aula, porque não consegue entrar no assentamento. Enfim, é um grande problema, né? Quando chove, a enxurrada passa dentro da escola, né? Porque né? Então tem todo um problema aí. Mas você tem, do ponto de vista do trabalho, uma proximidade que é ímpar em relação à educação urbana, né? No campo, a criança se relaciona de forma direta com o trabalho, né? E vive com a questão do trabalho colocada para ela. No urbano, a empresa, a indústria, o trabalho é algo que o pai ou a mãe fazem e que a criança não tem acesso a isso. É uma coisa muito remota para ele. O acesso é indireto, ou seja, ele ouve o pai falar, ele ouve a mãe falar do trabalho, mas ele não vai à área do trabalho. Ele não acessa a área do trabalho. Né? Sabe que o pai vai para a empresa, para a indústria, para o escritório, para a universidade, mas ele não é próximo dele nisso, tanto quanto é lá no campo. Né? Então, a ligação dos próprios estudantes com o trabalho na cidade se dá por uma mediação muito maior do que no próprio campo. Né? Enfim, qual é também o limite que isso traz? O trabalho no campo é muito simplificado. Então, obviamente, nós estamos falando de uma conexão com o trabalho, que muitas vezes é muito mais uma preparação do que, de fato, uma conexão com o trabalho complexo. Né? Por mais que os assentamentos, alguns tenham desenvolvido tecnologia, né? Obviamente você não vai ter escola politécnica, né? Na nossa realidade do campo. Né? Porque o nível de exigência tecnológica em muitos lugares é muito pequeno. Então não dá para você falar ali que você vai ter um trabalho sequer complexo ou um trabalho politécnico. Né? Mas a noção de trabalho e o envolvimento com o trabalho, ele é mais fácil, embora mais simples, como diz o Bistrak, mais variável. Mais simples e mais variável. No caso russo, a entrada da tecnologia no campo era uma questão que ia acontecer a toque de caixa, como depois se constatou no final da década de 20. Né? Ou seja, a entrada do trator, das tecnologias que eram possíveis, né? Naquela época, ela foi rapidamente para o campo, inclusive com aquele programa que a Comissão de Eletrificação do Estado propôs a pedido do Lênin, que era a eletrificação do campo. Né? O projeto, assim, era uma menina dos olhos de Lênin, né? Levou eletricidade para tudo quanto é lugar. Né? Ferramenta básica para poder pensar a entrada da tecnologia, né? No campo. E isso aconteceu com uma velocidade muito grande. Né? No nosso caso, nós temos o problema do agronegócio. A tecnologia vai, mas é uma tecnologia que elimina o homem e a mulher. Né? Uma tecnologia que toma o lugar da produção local e que converte a produção local em produção de mercadorias para exportação. Né? Agronegócio hoje, a maior parte do que se produz é para exportar. Quem vai comer milho?
quem é que come, né, essas coisas é feita para ração, é feita para essas grandes corporações que consomem isso, né, mas não, esse é o grande dilema da introdução do agronegócio, né, que ele pega grandes quantidades de terra e produz, mas produz para finalidades industriais, né, não é para alimentar o povo. Né? Então, um problema sério esse daí. Lá não se tinha essa situação. Né? Então, nós temos aqui as nossas contradições. Por isso que hoje a grande contradição no campo é exatamente o agronegócio. O negócio é a contradição fundamental que está posta hoje no campo. É a estratégia do agronegócio contra a estratégia ecológica, né? A estratégia da ecologia, a estratégia da produção agroecológica, né? Que não é, como se pensa, uma produção familiar, reduzida, restrita a famílias ou sem escala. Né? Ela pode ter escala sim, e aí o MST dá um show nisso, porque eles estudam isso, né, muito profundamente, essa questão da agroecologia. Então nós estávamos mais ou menos por esse caminho aí, né, seguindo. Né? Seria bom a gente agora, partindo dessa questão da diferença, né, entre trabalho politécnico, em termos de complexificação dos ramos de produção com os quais a escola teria que se conectar pelos seus princípios básicos, não pela profissionalização. Nós já vimos lá também que não há nenhuma defesa na produção russa da profissionalização antecipada. Profissionalização é sempre um passo posterior à formação politécnica, que é a formação prevista por Marx dos princípios gerais da produção. Mas, como nós temos essa situação de diferentes idades e diferentes regiões e diferentes níveis de tecnologia na Rússia, e não seria diferente no nosso caso, sem muita formalização, eles de fato sugerem o seguinte: existe a escola do trabalho e existe a escola do trabalho politécnico. E elas estão encadeadas num nível evolutivo. Enquanto escola do trabalho, ela está desobrigada a ter a característica politécnica. Enquanto escola politécnica, bom, então aí ela está obrigada a fazer essa interlocução entre as tecnologias, os seus princípios fundamentais, e aí o trabalho produtivo é uma obrigatoriedade. Trabalho produtivo no sentido do trabalho fabril, a conexão com espaços de produção reais, não é, que estão fazendo trabalho produtivo na grande produção. A escola do trabalho, ela pode se constituir numa escola que tem elementos propedêuticos de preparação para esta fase mais avançada politécnica, que aconteceria nos níveis anteriores de ensino, desde a pré-escola, passando pelo ensino fundamental, em direção ao ensino médio. De fato, o ensino médio seria o candidato natural, ou nas fases finais do ensino fundamental, seriam os candidatos privilegiados para as fases mais elevadas da escola. E aí sim, uma escola politécnica. Enquanto que o início da escolarização seria muito mais propício para uma escola do trabalho, onde a ideia de trabalho é mais simples, ou até mesmo nos níveis mais elementares ainda da pré-escola, atinja o nível elementar do autosserviço. Então haveria veja aqui,
O Shulgin, ao tratar disso aqui no Rumo ao Politecnismo, ele fala de um sistema politécnico. Eu acho que isso é uma contribuição importante que a gente precisa tomar nos russos, porque ficou muito marcado para a gente a interpretação do trabalho produtivo como um trabalho produtivo fabril, e que, portanto, só poderia acontecer no ensino médio, reservando a discussão da politecnia, do sistema politécnico, para o ensino médio. Ao pensar num sistema politécnico, cuja finalidade são as idades mais avançadas, e nos níveis escolares mais avançados, chegar à politecnia, esse sistema politécnico vai começando a trabalhar propedeuticamente aqueles pressupostos e aqueles níveis de trabalhos que são possíveis de acordo com a idade e especificidades do nível de formação envolvido, e desemboca depois nos níveis mais elevados de politecnia, já com o trabalho politécnico de fato instalado. Portanto, os russos pensam o sistema educacional inteiro como um sistema politécnico e vão ajustando o nível do trabalho, a sua tecnologia, o seu grau de dificuldade e até mesmo o trabalho mais simples, como o autosserviço, ao longo dessa cadeia, que começa a preparar a criança para introduzi-la em alguma idade que já faça mais sentido no trabalho produtivo direto do tipo fabril. Okay? Essa dimensão eu acho que a gente precisa pensar sobre ela. Não se trata de adoção, se trata de uma estratégia pensada e que pode conter algum elemento positivo para a gente um pouco pensar uma ideia de ensino associado ao trabalho, ou de conversão de uma escola de ensino para uma escola do trabalho, que não tenha que esperar chegar a uma certa idade para justificar o contato com o trabalho, porque quando isso acontece, vão faltar aí pressupostos importantes para essa entrada no trabalho, né? E, de certa forma, você já, entre aspas, deformou, né, durante os anos iniciais essa preparação da juventude fora da preocupação com o trabalho. Eu acho que isso é uma questão interessante, ou seja, pensar o sistema politécnico. E é nesse veio de que nem todo o sistema educacional permite que você use trabalho de alto nível politécnico, né, seja pela idade, seja pela localização daquela escola, né, numa área de menos complexidade tecnológica. Essa ideia permite-se falar num sistema politécnico. E o Shulgin, né, isso vocês encontram aqui no livro da Rumo ao Politecnismo, vai construir a ideia de trabalho socialmente necessário, que abarca essa diversidade, porque pega a definição pela necessidade social e não pela natureza do trabalho. Isso eu me faço esclarecer, né? Não é a natureza do trabalho, se ele é politécnico, se ele não é politécnico, se ele é autosserviço ou não. A questão é, nós precisamos formar as crianças para o trabalho que tenha um sentido social, que seja uma necessidade social. Por quê? Tem que colocar a necessidade social aí, porque isso tira a criança de dentro da escola.
E é essa a batalha. A batalha é colocar a criança na vida. A batalha é que ela não esteja só vinculada ao estudo, mas que esse estudo esteja vinculado à vida, vinculado à prática social, vinculado ao trabalho. Se a gente permite uma interpretação de trabalho como atividade, ele se interioriza de novo na nossa tradição, ele se interioriza dentro da escola e vira uma atividade dentro da escola. Uma atividade isolada da vida. Bom, isso a Escola Nova fez a exaustão. A Escola Nova fez a exaustão isso. Ela foi presciente de que a escola do estudo desmotivava, porque o cara ficava ali preparando-se para viver. Ela foi presciente disso. Esse negócio não vai dar certo. De preparar para a vida. As crianças querem viver, pô. Vocês estão vivendo, né, que quer. Como é que você isola a criança da vida? Né? Então, ela saca isso. Fala, pô, esse negócio precisa... Mas qual a solução dada? Ativar a criança, não deixar ela... Né? Então, faz grupo de estudo, faz atividade, né? O pobre do Freinet brigou com isso o tempo todo, com o formato da escola, né? Aí ele fazia as oficinas, ficaram conhecidos como os cantinhos de Freinet também, numa corruptela da ideia dele, na realidade, ele falava de oficinas, né? Mas dentro da escola. Por quê? Ele foi empurrado. Ele tinha contatos com a Rússia o suficiente para saber, né, da posição russa sobre o trabalho e a escola. Mas no âmbito do capitalismo, foi o que restou fazer. Não tinha, e já era bastante. Né? Você construía ateliês dentro da escola e tal. Isso a escola fez a exaustão. Né? Embora seja hoje duvidoso que se possa dizer que Freinet seja uma escola novista, há controvérsia sobre essa matéria. Né? Se não era, passou perto. Né? Porque, por condições, né, ele foi obrigado a restringir isso, a nos seus passeios, que ele também trouxe da Rússia. Né? Mas os passeios viraram o que aqui? Viraram passeio mesmo. Né? Enquanto que na Rússia eles eram um método de aprendizagem, um método de ensino, chamado as excursões. Eram excursões planejadas, excursões destinadas à aprendizagem, de um lugar na estrutura de aprendizagem da escola. Tá? Então, essa é uma questão que me parece muito importante, ou seja, a noção de trabalho socialmente necessário, ela permite construir uma forma de conversão da escola de estudo para a escola do trabalho que facilita a conversa nessa relação nos vários níveis, né, desde a pré-escola até o ensino médio, da educação básica. Porque lá na pré-escola, se você não puder fazer muita coisa, você vai trabalhar no nível do autosserviço mesmo. Né? Ou seja, o que é o autosserviço? O autosserviço é aquele trabalho que se presta a si mesmo e aos outros. Então, se no final de uma rodada na pré-escola, as crianças tiverem como obrigação arrumar o espaço e guardar os jogos nos seus devidos lugares, e não o professor fazer isso, e se isso for rotativo, não só uma criança fazendo isso sempre, ele tem um valor pedagógico, porque ele gera a organização da criança, gera o envolvimento dela numa responsabilidade. Então, ele tem um valor. Né? Agora, a questão do trabalho socialmente necessário era definida pelo Fouquet da seguinte maneira.
dizer assim, é por isso que eu acho que o termo trabalho socialmente necessário precisa ser decifrado do seguinte modo. Por trabalho social, ou trabalho socialmente necessário, vamos entender o trabalho de organização da escola ou do destacamento dos pioneiros, orientado para a melhoria da economia e da vida, para elevar o nível cultural do meio, trabalho que dá determinados resultados positivos. E aí ele põe entre parênteses, se quiserem, resultados produtivos. Isso em primeiro lugar. Em segundo, e extremamente importante, é o trabalho pedagogicamente valioso. Ou seja, não é qualquer trabalho que serve para propósitos pedagógicos. Implica num planejamento. Um planejamento que amarra estudo e trabalho. Daí porque não se pode pensar que você estuda, agora chegou a hora do trabalho. Trabalhos de verão. Certo? Você vê muito isso, né? Não, a escola está conectada com o trabalho, sim, porque os alunos estudam, depois eles param e vão para o trabalho. Até tem momentos em que você, na nossa situação, não teria alternativa para fazer. E teria que ser feito assim. Mas isso, obviamente, tem que ter consciência do limite disso. Não é uma estratégia, é uma estratégia que ficou limitada a isto. Né? Mas, obviamente, que essa é uma parte assim que eu acho que a pedagogia precisa entrar de cabeça. A pedagogia precisa entrar de cabeça nisso. Como é que nós fazemos a maldita relação do ensino com o trabalho? De uma maneira que preservemos o pedagógico. Porque toda vez que a gente encosta na vida, nós perdemos a dimensão do conhecimento e ficamos só com a vida. E dilui o conhecimento. Isso acontece em várias situações. Você encosta na vida, não sei se porque ela é mais interessante, o que acontece lá, mas esquece que a criança tem que aprender. Esquece. Ou fica inviável, porque no molde da forma escolar que nós temos, os tempos são muito restritos. Eles já não dão direito nem para aprender o estudo. Como é que você entra com o trabalho nisso? Nessa quantidade de conteúdo que tem dentro da escola, de matérias, disciplinas, etc. Isso tem que ser virado de ponta cabeça para dar certo. Não tem como você fazer essa conexão de uma maneira mecânica ou meramente temporal. Tenho, porque senão vira estágio supervisionado, certo? Ou seja, foi 400 horas de estágio. E aí eu fico 3 anos discutindo teoria e no último ano faço 400 horas de estágio. Certo? Nós já temos um modelo aí, nós sabemos o que acontece. Quer dizer, isso não é relação do estudo com o trabalho. Isso é uma ordenação temporal, em que eu alterno um para o outro. Se eu não tenho outra maneira de fazer, tá bom, melhor com do que sem. Tá? Mas isso não é disso que nós estamos falando, obviamente. Tá? Ou seja, há uma relação orgânica que define o trabalho necessário pelo seu valor pedagógico para a aprendizagem, que aí não é só conhecimento no sentido estrito do termo, mas é aquela matriz de referência pedagógica lá atrás, né, que amplia para a cultura, para a história, para as lutas, para o conhecimento, para o trabalho, etc. Né? Então, mas aí está um grande nó. Esse nó não foi resolvido pela pedagogia russa. Não foi.
porque a realidade era difícil, porque não deu tempo. Logo em seguida vem a reforma de 31 e tira de cena essa preocupação. Mas não foi porque lá não se soubesse teoricamente como fazer isso. Ou seja, eles tinham propostas para fazer isso. O difícil foi lidar com o magistério. O difícil foi convencer os professores de que eles precisavam produzir uma pedagogia que só podia ser produzida na prática com a participação do magistério. Não tinha como fazer isso com um iluminado no Kremlin. E dissesse como é que ia ser a relação entre ensino e trabalho. Isso era uma construção coletiva do magistério, como dizia Krutz. E aí nós tivemos problema. O magistério foi uma das categorias mais reacionárias durante a Revolução. Isso mudou ao longo do tempo, mas outros problemas apareceram aí que foram dificultando a geração dessa política pública de uma maneira mais eficaz. A experiência dos complexos é o ponto alto dessa tentativa, né? Sobre isso, se der tempo, nós podemos conversar um pouco mais depois também, né? Mas é o momento mais elaborado da política educacional russa, que tenta fazer essa conexão entre ensino e trabalho. E aí ele diz assim, então, em primeiro lugar, não é? É um trabalho que tem sentido econômico, tem sentido para a vida, ou seja, afeta. As pessoas estão precisando dele. Essa é uma primeira característica do trabalho socialmente necessário. Ou seja, ele é necessário socialmente. Não é necessário porque o professor achou que vai ajudar ele a aprender. Isso também é a segunda característica. Ele tem que ter um valor pedagógico. Mas ele não se define unilateralmente pelo professor que diz, mas aqui eu posso pôr esse trabalho. Não, ele além disso, ele tem que ter um valor social. Portanto, o horizonte de escolhas do professor, e isso ele tem que participar, mas o horizonte de escolhas dele não é a atividade, não é a ativização dentro da escola. Por isso que a pedagogia russa não psicologiza, porque a saída para resolver o problema, quando você coloca o problema como ativação, ele vira um problema psicológico. Como é que eu produzo a atividade do aluno dentro da escola, não é? Como é que que princípios que eu vou utilizar para isso? Ele retira a questão do âmbito, a solução da relação entre ensino e trabalho, sai do âmbito da psicologia e vira um problema de planejamento macro para a escola. Não é uma questão de técnica de aprendizagem, não é uma questão de mudar o método para o aluno ficar mais ativo. Isso as pedagogias ativas fizeram no Ocidente. Não se tratava de ter uma técnica, um método de ativação do aluno. Nem um método de reflexão do aluno dentro da escola, percebe? Não era isso que estava querendo. Não, mas a gente faz o aluno pensar sobre a realidade dele, colocando problemas para ele. Vamos ativar a preocupação do aluno. Vamos motivar o aluno, trazendo os problemas da vida para que ele pense. Não é isso. Se não pode fazer outra coisa, fazer isso é melhor do que não fazer nada. Mas não é essa a perspectiva. A perspectiva da pedagogia russa é a conexão do ensino com o trabalho numa proposta clara. Conversão da escola de estudos, não é da sala de aula, não é do método. É conversão da escola de estudos para uma escola do trabalho. Portanto, a exigência que está posta aí é muito superior a gente
metodologizar o problema. Criar um método. Isso foi porque a escola nova restou fazer a escola nova, já que ela não queria mudar, ou não podia mudar uma estrutura. Aliás, a origem da escola nova não é uma origem revolucionária. A escola nova aparece na Inglaterra para atender a formação exatamente da elite. É assim que ela é pensada lá na Inglaterra. E depois ela se espraia pela França, Alemanha e outros. Mas como método, como estratégia de desenvolvimento da elite. Então a sua origem também não é diferente da escola regular. Ela só tem um compromisso maior de formar uma geração que governa. E é essa geração que governa que se irritou com a escola tradicional e lançou os germes da escola nova lá na Inglaterra. E depois se espraia pela Europa. Mas o terceiro elemento, eu não consigo chegar lá, né? Sempre aparece uma coisa. O terceiro elemento dessa definição de trabalho socialmente necessário, ele diz, no qual insistem, ou seja, ele diz assim, que está incluído no segundo ponto, mas no qual insistem os camaradas e que realmente é necessário enfatizar, é que aquele trabalho que está que o trabalho socialmente necessário é aquele trabalho que está em conformidade com as forças dos estudantes e com as particularidades da idade. Trabalho socialmente necessário, né, tem essa característica. Por quê? Se o trabalho socialmente necessário não estiver em conformidade com as potencialidades das crianças, se as forçamos a fazer tal trabalho, o qual não podem realizar sem prejuízos para o seu organismo, ele será inútil, pois mina as suas forças e desvaloriza aquele efeito que receberiam por resultado do trabalho. Então, esses três pontos são, digamos assim, fundantes, né, na preocupação de fazer a conexão do ensino, do estudo com o trabalho. Deu para entender a proposta? Fica claro por que é a escola como um todo que está em jogo e não a sala de aula? Não se trata de ativar o aluno dentro da sala de aula. Isso é fundante. Isso é fundante. A razão para essa preocupação ser importante para nós é que, mais do que eles, que já de certa forma tinham feito uma opção, pelo menos teórica, de outras funções sociais para a escola, no bojo da Revolução Russa, e estavam numa fase de transição para isso, ao contrário disso, nós vivenciamos plenamente a escola capitalista, e agora reforçada no momento que nós estamos vivendo, mais ativada ainda nas suas funções sociais. E quais são essas funções sociais? Trachtenberg falava de duas funções sociais. Eu acho interessantíssima essa ampliação, porque nós ouvimos muito uma dessas dimensões da função social da escola capitalista, que é a excludente. E essa nós encontramos a diário. Mas tem uma outra função social que ele põe em jogo, que aí é a contribuição anarquista, né? Ele
dá, né, ao entendimento da função social, que é a questão da subordinação. Ou seja, nós não temos só, a escola não tem só a função social de excluir. Além de excluir, para os que ficam e para os que saíram, ela quer subordinar. Ela quer ensinar a subordinação como parte da sua estratégia de preparação da juventude. Nós não podemos deixar de lado essas duas funções sociais. Não basta incluir. Essa é uma luta clara, mas não basta incluir. Nós temos que incluir e lutar para que as relações que aconteçam dentro da escola não sejam relações de subordinação. O que não significa automaticamente assumir as teses do anarquismo. Porque se nós fizéssemos isso, bom, então nós estaríamos dando uma declaração de que para nós o socialismo subordina. Não é essa a proposta. Tá certo? Ou seja, nós temos uma visão apenas diferente do que se entenda por não subordinar. Tá? E ela é diferente do que sugerem os anarquistas. Vocês vão ter aí professores anarquistas, vocês vão poder examinar essas, confrontar essas questões. Né? Mas eles estão certos quando eles chamam a atenção para a questão da subordinação e pautam isso como um foco a ser combatido na escola. Né? Para nós, isso é, digamos assim, ponto pacífico na medida em que entendemos que é preciso produzir sujeito humano. Está lá na base do nosso entendimento por trabalho. Né? Trabalho como promotor e emancipador. Portanto, seja o trabalho produtivo, seja a conexão do estudo com o trabalho produtivo, não pode ter outra finalidade senão esta. É de formar sujeitos autônomos, é de formar sujeitos que se auto-organizam. Até porque a razão maior para tudo isso é que no sistema socialista os trabalhadores são os próprios donos da produção e do seu resultado. Portanto, eles necessariamente têm que se organizar como donos da produção. Um sistema educacional não poderia deixar de prepará-los para que fossem donos do processo produtivo, da vida, né? E de si mesmos. Portanto, essa é uma vocação que está na base do entendimento do socialismo e que não tem nada com suprimir a individualidade, muito pelo contrário, valorizar essa individualidade, né? Valorizar essa capacidade de reflexão, essa capacidade de emancipação que se produz nessas novas relações. Por isso que Shulgin diz que a escola é uma relação. A escola não é um prédio, não é um aparato que está lá, não é não, a escola é uma relação. Se nós não cuidarmos das relações que acontecem dentro da escola, nós reproduzimos as funções subordinativas, que são expectativas do próprio sistema capitalista. Nós não podemos fazer isso. Não basta só incluir. Temos que incluir e temos que criticar as relações que acontecem no interior da escola. Ou seja, que um estudante, de fato, ele pode não aprender nada de português e matemática e aprender eximiamente a sua posição social subordinada na sociedade, passando pela escola. Mesmo que não saiba português. A grande sacada da burguesia. Tem que pôr todo mundo dentro da escola? Claro. Tem
que pôr todo mundo dentro da escola, porque mesmo que não aprenda nada, pelo menos aprendeu a subordinação, aprendeu a disciplina, né? Ficou ordenado, aprendeu a submeter-se a uma autoridade desde cedo, o professor. Né? Já se submete a uma autoridade que diz a ele o que fazer, que ordena o ambiente para ele, ou seja, já antecipa relações de subordinação que depois serão altamente valiosas no âmbito da sociedade. Então, exigir que vá à escola e domine o conhecimento é importante, mas nós temos que exigir que isso aconteça num ambiente que não seja de aprofundamento ou formação para a subordinação. Portanto, as relações da escola contam. Relações da escola contam. E isso sim nos leva à questão metodológica e organizativa da escola. Aí vamos bater com a questão da gestão democrática, certo? Como é que se organiza a gestão dentro da escola? Tá. Vamos ter que discutir isso. Né? Como é que se organizam as relações dentro da sala de aula? Como é que é a relação professor-aluno? E quais são os métodos que favorecem ou dificultam esse processo de emancipação? Aí nós já estamos entrando dentro, né, dessas lógicas, né, que não se trata de garantir apenas que o aluno aprendeu a base nacional comum. Tá bom, a base está lá, temos que aprender, mas tem mais coisas lá que são ensinadas. Bom, os próprios organizadores da educação capitalista já estão trabalhando na linha de colocar dentro da base nacional comum o que chama de habilidades socioemocionais. Né? Ou seja, eles têm uma visão clara de que a escola não ensina só. Mas ainda eles têm a presciência de que o que ela ensina hoje, tacitamente, por vivência simples das relações, já não é suficiente para os propósitos do capitalismo. É preciso intencionalmente colocar na pauta da escola as habilidades socioemocionais. Estados Unidos, em 2017, vai ter uma avaliação de larga escala que inclui não só conhecimento, mas inclui já habilidades socioemocionais. A base australiana de comum, que está sendo citada no Brasil, como modelo, tem habilidades socioemocionais. O Mangabeira brigou com o Janine. Uma das brigas era porque a base nacional comum do Mangabeira tinha habilidades socioemocionais e o Ministério não. O Instituto Ayrton Senna testou modelos de avaliação de habilidades socioemocionais. O Rio de Janeiro, com a Cláudia Costin, se antecipou a isso e tem tecnologias para medir a avaliação. As coisas estão se configurando. Falta agora introduzir na base nacional comum as habilidades socioemocionais. Ou seja, o capitalismo tem presciência claríssima do papel da escola. Não vamos ser nós que vamos reduzir o tratado do conhecimento. Nós temos que avançar nisso. Nós vamos ter que exigir o conhecimento e, ao mesmo tempo, pôr em xeque as relações. Pôr em xeque as tais habilidades socioemocionais que eles querem formular, né? Como sempre, pelo ensino direto, né? Que para nós não se ensina diretamente, mas se ensina pela reestruturação das próprias relações dentro da escola. Né? Não é que não se ensine habilidades socioemocionais, não se ensina do jeito que o capital quer. Se ensina com outros focos, com outro horizonte, né? Com o objetivo da emancipação e revendo as próprias relações que estão dentro do aparato escolar. O capital não pode fazer essa revisão das relações. Ele só pode tentar ensinar habilidades socioemocionais, pelo mesmo caminho que ele ensina habilidades cognitivas.
intelectuais. Porque ele não vai correr o risco de mexer nas relações dentro das escolas, a não ser na forma da escola nova, como ativação. Como ativação. Nunca como com perspectivas emancipatórias. Bom, então essa questão das funções sociais são importantes porque isso nos leva a uma discussão de conteúdo e forma. E aí, conteúdo entendido não como conteúdo do ensino, não como conteúdo escolar, ou seja, conteúdo científico que eu tenho que fazer chegar até a criança. Isso também, mas não só. Nós temos que pensar no conteúdo da escola. Sair de dentro da sala de aula e mesmo dentro da sala de aula, pensar nas relações que existem dentro da sala de aula. Então, o conteúdo aí tem esse sentido ampliado. É conteúdo que envolve o conhecimento, mas que envolve também todos os espaços da escola e as relações da escola. Espaço, o seu tempo. Como é que o tempo é gerido na escola? O tempo foi colocado na escola como um instrumento pedagógico. Veja como é um sistema engenhoso esse que foi montado para a escola. Ela sabe, não há novidade nenhuma. Ela sabe que as crianças têm ritmo de aprendizagem diferente. Toda a psicologia diz isso. As crianças têm ritmo diferente de aprendizagem. Todo professor sabe que tem ritmo diferente de aprendizagem. Qual foi o pulo do gato da pedagogia capitalista? Botou um tempo único. Ah, tudo bem. Vocês têm tempo diferenciado, só que todo mundo tinha que aprender isso, que está definido aqui, dentro desse tempo. Quando ela fez isso, quando ela uniformizou o tempo, ela produziu uma diversificação de desempenhos e, consequentemente, um ranqueamento de desempenhos. Consequentemente, exclusão. Se a opção fosse inversa, fosse tempo flexível, mas habilidades plenas, todos chegariam àquele conhecimento em algum tempo diferente. Mas chegariam. Um demorou um pouco mais, outro foi mais rápido. Né? Mas o pulo do gato da escola foi dizer o seguinte, ó. Todo mundo tem 1 ano para estudar isso. 2 meses para essa matéria. 1 semana vamos trabalhar com isso. E com isso ela oficializou ritmo único com desempenhos variados que cria o degradê social que ela precisa. A reversão disso, bom, isso foi dito por Benjamin Bloom, que não era nenhum membro do PT, em 1971. Mesmo com esta formulação, ela não ganha a prática das escolas. As escolas têm um DNA para funcionar de uma certa maneira, porque ela está orientada pela função da exclusão e da subordinação. Onde você jogar a escola, ela cai e se prepara para isso. O sistema capitalista. Né? Porque ela tem uma concepção, ela é montada para, ela é esperada para fazer esse tipo de trabalho. Então nós temos que lutar com clareza contra essas duas funções sociais que estão aí e que estão embutidas no conjunto da escola. Não é dentro da sala de aula, não é dentro do professor,
Não é no método 1 e o método 2 não contempla, então o método 2 é revolucionário, porque não é isso. Tem uma gestão na escola. Essa gestão da escola já implica numa determinada orientação para a participação dos estudantes, por exemplo. Olha a crise que está aí fora aí nas escolas ocupadas, né? Esse enfrentamento é claro. Então nós temos que pensar essa questão. E aí traz o problema do conteúdo e forma, né? Porque se nós reduzirmos a dimensão do conteúdo, a dimensão do conhecimento que o aluno tem que aprender, nós deixamos de fora os outros aspectos e deixamos livre a forma escolar, embora a gente afete a forma metodológica, a forma da sala de aula, nós deixamos a forma escolar sendo controlada e ela acaba determinando e constrangindo as nossas possibilidades de ampliar a base a partir do método, a partir da própria interior da sala de aula. Há uma forma no meio disso, da escola, que trava esse processo. E aí é bom ir lá, né, fazer uma digressãozinha e ir lá para a questão, nós estamos falando de conteúdo e forma, isso é uma categoria da dialética, né? Categoria do conteúdo e da forma. Este senhor aqui, esses dois aqui, não sei nem se é homem, Rosenthal e Strax, eles tentam apresentar as categorias do materialismo histórico, dialético, e eles dizem o seguinte ali: a forma e conteúdo atuam no processo de desenvolvimento como contrários dialéticos que se condicionam mutuamente. Portanto, não existe a possibilidade de eu falar de conteúdo e não falar de forma. Do ponto de vista materialista, dialético, tem jeito. Aí ele continua: a forma possui certa autonomia com relação ao conteúdo, como se pode ver pelo fato da existência da interdependência. Claro, se há interdependência, porque elas têm uma certa autonomia, ou então não se poderia falar da interdependência, falar em subordinação. Não há subordinação, há interdependência. Certo? Se os aspectos que se acham mutuamente relacionados atuam ativamente um sobre o outro, é natural que cada um deles tenha dentro dessa relação certa autonomia e que exista a possibilidade de um influencie o outro. Quando a forma marcha muito, isso é importante, quando a forma marcha muito atrasada em relação ao conteúdo, sua ação se exerce em direção oposta ao desenvolvimento do conteúdo. A forma se converte assim em um freio. De todo o exposto antes, se deduz que a concordância, ou, dito pelo contrário, a discordância entre a forma e o conteúdo é de suma importância para o desenvolvimento do próprio conteúdo. O objeto, o regime social, só pode desenvolver-se, aí está falando do regime social, só pode desenvolver-se com mais sucesso e maior rapidez ali onde a forma corresponde ao conteúdo. Se ambos aspectos concordam, isso significará que a forma satisfaz as exigências do desenvolvimento do conteúdo, contribui a que o movimento avance e atua como importante força motriz do progresso. É isso aí. Quando a gente diz que conteúdo e forma da escola, né, se olhados simultaneamente, é porque por mais que eu avance no conteúdo, se a forma for atrasada, ela funciona como um freio para o conteúdo. E essa é a realidade dos professores nas escolas, que têm as ideias novas, etc., e querem aplicar, até começam a aplicar, dali a pouco
volta tudo ao normal de novo. Não consegue, porque a forma prende, né? Vai prendendo. Isso, a falta de compreensão disso leva ao desânimo. Porque parece que é um problema dele, ele não conseguiu. Certo? Aí o outro tenta conseguir um pouco mais, né? Então, isso quase que é um processo de culpabilização que você assume, que precisa resolver. Isso nós não podemos assumir essa culpa. Né? Ou seja, o conteúdo e a forma precisam ser atacados simultaneamente. Que a gente vai conseguir fazer isso. Outra conversa. Há limites para isso. Limite das forças, das correlações de força. Né? Para a forma e conteúdo avançarem significativamente, pensa no conjunto da sociedade capitalista, né? Precisa ter correlação de força que permita. Se não tem, bom, vai ter contradição, vai ter briga. Certo? Mas tudo bem, que tenha briga, mas que tenha uma briga consciente dos limites que ela possui. Nós não podemos brigar apenas para mudar a sala de aula, para mudar o método de ensino. A briga tem que ser ampliada. A briga tem que ser maior, ela tem que atacar, né, a gestão democrática, atacar os métodos de ensino, as relações entre professor e aluno, colocar em xeque a própria existência da sala de aula como elemento chave da produção do conhecimento do aluno. Ou seja, é essa a única alternativa que nós vamos conseguir pensar a escola dentro de uma sala de aula? Não tem outro jeito? A sala de aula não é um instrumento neutro. Conversa com um arquiteto. Fala que você quer construir uma casa. Ele vai falar para você, tá bom, você vai fazer o quê nos espaços que você vai construir? Eu preciso de um espaço, a gente tem que cozinhar. Então você está falando de uma cozinha, né? Como é que é essa cozinha? Como é que você gosta de cozinhar? Você gosta de cozinhar sozinho, que ninguém te atrapalha? Você gosta de cozinhar conversando com todo mundo, com as visitas, etc. São espaços diferentes. Certo? Um dá uma cozinha fechada com uma porta lá, o outro dá um ambiente todo integrado com a sala, integrado com... Quer dizer, os espaços falam, os espaços têm intencionalidade. O cara que inventou a sala de aula foi um tremendo cara esperto. Certo? Ele disse, é aqui dentro, gente, nós vamos conversar. Lá fora não existe. É aqui entre nós a história. E do meu jeito. Então, a sala de aula não pode ser um objeto nosso de desejo. Não pode. Eu posso entender que eu não tenho alternativa. Mas daí que eu vou brigar porque a sala de aula é um espaço de trabalho, daí que eu vou brigar porque a aula que eu dou na sala de aula seja um objeto, lamento muito. Eu não posso acompanhar. Esse para mim foi um grande equívoco da pedagogia dos conteúdos críticos, culturais lá do Libânio. Libânio fixava a aula como a unidade da didática. Não tem como aceitar isso. A aula é um produto histórico. Não o conhecimento veiculado, não a forma, não o conteúdo da aula que vai ser veiculado, esse nós temos que acessar mesmo. Não tem nenhuma dúvida quanto a isso. Agora, daí que a maneira de fazer isso é pela aula, na sala de aula, bom, isso lamento muito. Pode ser que a gente não tenha alternativa num determinado momento histórico. Mas onde fica a nossa proposta de unir ensino com trabalho? E com trabalho, não com atividade. Com atividade eu faço dentro da sala de aula bonitinho. Dentro da sala de aula também reflito sobre a realidade um montão. Posso trazer 10 temas aqui que vocês se pegam aqui dentro. Com todos os ativos, ninguém dorme. Garanto. Mas é essa a nossa concepção de ensino,
de união do ensino com o trabalho? Não pode ser. Não pode ser. Então, eu acho que essa questão precisa ser, nós temos que pensar sobre ela, né? Porque senão nós temos que procurar pressionar tanto o conteúdo como a forma. O resultado fica por conta das relações de força que se construam. É isso que eu chamava no início, quando nós começávamos lá na outra aula, em fixar um horizonte estratégico. Fixado esse horizonte estratégico, cada um faz o que pode. Mas nós sabemos para onde nós vamos. Paulo Freire ajuda nessa direção. É o que eu posso fazer? Não dá para fazer outra coisa? Faça. Mas saiba, é lá que nós estamos indo. Não transforme, né, a estratégia temática no objetivo. Não transforme, né, o estudo por temas, que advém desses estudos do Paulo Freire, como objetivo nosso. Não, estrategicamente não é esse. Embora, taticamente, se ele aporta alguma coisa, é lá na sua realidade, você tem que avaliar. Eu posso fazer mais que isso na minha realidade? Não posso? Quais são as correlações de força que eu tenho? Mas você tem que ter uma clareza estratégica para onde as coisas deveriam ir, porque senão nós não forçamos a realidade e nos contentamos com o que está posto. Ativei os alunos, agora a gente faz temas da vida, né? Tem temas da vida que nós discutimos na sala de aula, os alunos até fazem pesquisa. Mas é isso que nós estamos propondo? Eu acho que tem que ser mais exigente quanto à estratégia. E, obviamente, deixar a tática flexível para ser ajustada segundo as correlações de forças locais que existem em cada lugar. Lá dentro da escola do MST, nós podemos ir mais longe? Então vamos. Por que nós vamos limitar uma escola do MST a usar a estratégia de temas do Paulo Freire? Se ela pode ir mais longe? Então vamos mais longe. Onde pudermos. Meu desconforto com o Gasparinho é esse. Ele circunscreve as coisas lá dentro. Tá bom, onde eu não puder fazer outra coisa, faça Gasparinho. Tudo bem. Segue lá a metodologia do Gasparinho. Já é melhor do que no outro que não tem. Agora, isso não pode ser a estratégia. Isso não pode ser o horizonte. É mais que isso que a gente quer. Às vezes eu sou colocado como o cara que é contra a pedagogia histórico-crítica. Certo? Eu nunca fui contra a pedagogia histórico-crítica. Eu sou um crítico desses aspectos, quando eles se revelam em alguns estudos específicos. Certo? E aí não tem como ser diferente na minha forma de ver. Com todo respeito ao esforço que está sendo feito. Acho que em determinados lugares é o que pode ser feito e faça-se. Esse também é parte do meu desconforto com o Newton Duarte, que psicologizou a estratégia. Não vai sair daí uma relação avançada de ensino e trabalho. Vai sair ativação de sala de aula. Vocês conhecem tudo isso, podem me contrariar se quiserem. Mas vim aqui para falar o que eu penso, então uma posição. Ou seja, não acho que a saída seja por aí, sabe?
Como não acho que a saída é considerar tudo que seja diferente disso escola nova. Tem mais matizes no meio disso. Ou seja, a questão é, qual é a nossa estratégia? E aí vamos ajustar as táticas. Dá para fazer o quê? Psicologizar só aqui, já ativa um pouco as crianças? Faça. Dá para um pouco mais, dá para usar Gasparim? Faz. Mas tem que ter clareza que não é isso que nós estamos batalhando. Sabe? Tem experiências, a classe trabalhadora mundial já acumulou experiências outras sobre essa questão. E nós não podemos desconhecer, nem desconsiderar. Podemos corrigir os erros, podemos pegar uma parte, encontrar os limites, etc. Mas não dá para a gente desconsiderar o que a classe trabalhadora experienciou já por esse mundo afora, né? Que pode ser útil na reflexão que a gente possa fazer, né? A única coisa é que, ao invés de chamar isso de pedagogia histórico-crítica, eu prefiro chamar pedagogia socialista. Esse movimento todo. Por quê? Porque amplia e faz pensar nas experiências mundiais. Mas é uma diferença boba. É uma diferença boba. Certo? No que diz respeito à qualidade. Diz respeito a uma contradição interna. Só isso. E uma pedagogia socialista, ela inclui tudo que se experienciou, né? E que aponte para uma determinada estratégia, porque ela está amarrada, obviamente, na concepção socialista. Então, isso imprime a ela uma definição mais clara e cumulativa. Isso não é invenção minha. A pedagogia socialista existe desde que alguém pensou em socialismo. Não fui eu que inventei essa história. Eu só adotei o termo. Não é nada. Eu prefiro falar pedagogia socialista. Não é que eu tenha inventado uma forma nova de pensar, nada disso. É a mesma coisa que o Saviani pensa. Aprendemos com ele, todo mundo. Com certeza. Não tem nenhuma crítica ao fundador. Meu problema está com alguns seguidores. E veja qual é a conclusão que o Strack chega dessa história toda aí, dessa análise que ele vai fazendo. Ele diz assim: no ensaio anterior, examinamos principalmente as tendências de mudança do conteúdo do trabalho educativo da escola, desde a perspectiva do seu avanço para a politecnia. Está bem claro que a mudança do conteúdo do trabalho educativo não caminha independentemente, mas em estreita ligação com a mudança de todos os aspectos do trabalho escolar e da vida. A amarra que está, na qual nós estamos nos metendo. Né? Significa que tem certas coisas que, nesse tipo de vida, nós vamos manter dentro. Né? Mas em outras correlações de força, né, que abram possibilidade, nós poderemos fazer avançar, né, na medida do possível, mas esse avanço adverte ele. Depois de estar escrevendo isso aqui, lá por 29, 28, 29. Isso aqui é depois de apanhar 10 anos com os complexos. Engasgar com os complexos, de não conseguir mover a máquina. Ele está condensando essa experiência dele aqui, dizendo: olha, as coisas têm que ir juntas, conteúdo e forma.
senão um trava o outro. Então, seja pela natureza das próprias categorias do materialismo dialético, seja pela experiência russa, nós não podemos abrir mão de atacar as duas frentes, conteúdo e forma. E o resultado disso fica aberto, né, para as possibilidades. Bom, eu acho que essa é, digamos, a linha de análise, né, que a gente vinha desenvolvendo e é o que eu gostaria de, do ponto de vista assim, mais teórico, de formular, que é o produto que é extraído da experiência russa. Eu acho que é a contribuição desses pioneiros da educação aí. Aí a gente vê como que é injusta, né, a posição do Heisenberg, ao jogar tudo isso no saco da escola nova. Né? Isso é um tremendo desrespeito para a gente que deu a vida para isso, no processo revolucionário. Quebrou a vida, quebrou a cara 20 anos para produzir, né, uma estratégia diferente. Aí vem um cara de fora e fala, não, isso é tudo escola nova, pô, né? Esses caras aí queriam acabar com a escola, não queriam que a escola existisse, pô, né? E divulgam isso em escala mundial. Via Partido Comunista. Né? Quer dizer, é injusto, esses companheiros aí, Strack, Shulgin, Flux, todo esse povo, além de ser discriminado internamente, pagando com a vida alguns deles, ainda tiveram que aguentar essa discriminação externa, feita historicamente, né, em nível mundial contra eles. Apanharam dentro e continuaram apanhando fora. Eu fico muito satisfeito quando a gente consegue dar voz de novo. O objetivo da tradução desses livros é essa: é dar voz a esses camaradas que foram silenciados. Silenciados, Strack mandaram matar. Shulgin calaram no grito. Lubskaya, a dúvida. Lunacharsky mataram na França. Os camaradas foram silenciados. Por quê? Tanta necessidade de silenciar esse povo todo. Hã? Eu pergunto, o que disso está nos poemas pedagógicos do Macarena? Por que todos conhecemos os poemas pedagógicos do Macarena e não conhecemos isso? Por que foi publicado o poema pedagógico no mundo inteiro e não se publica um livro como o do Strack, Ensaio sobre a Escola Politécnica, que condensa a experiência do período? Qual o objetivo disso? Aí temos que pesquisar o que está acontecendo. O que aconteceu nesse caminho aí? Há conceitos no meio disso, diferenciados, de coletivo inclusive, que merecem estudos. O conceito de coletivo de Strack, o conceito coletivo Strack do grupo. Aqui não se trata de uma pessoa. Aqui se trata da construção de uma política pública para a revolução, feita por um grupo de pessoas, cujo planejamento inicial contou com a mão direta de Lenin e de Flux. Tem bobinho no meio disso. Tem impossibilidades que a prática jogou para ele, de caminhar numa certa direção esperada, que não conseguiu ser feito por conta de limites da prática, ou de limites até interpretativos, de como é que converte um determinado conceito numa questão prática dentro da escola. É um trabalho dificílimo esse. Não é? Mas por que isso tudo foi apagado? Esquecido? A gente devia questionar isso daí. Né? Para
podermos ter aí algum horizonte. Vale a pena a gente colocar o seguinte ainda. Dentro dessa perspectiva de conteúdo e forma, e aí eu recomendo para vocês esse livro da Escola em Movimento e o próprio livro da Comuna, que o Distrac é o organizador e faz. Esses dois livros aqui trabalham nessa direção de mudanças que articulam conteúdo e forma. Porque eles mexem com a gestão da escola. Não mexe só com a questão pedagógica. Pega as duas coisas. Correndo o risco de alguma supersimplificação, mas para focar alguns pontos, diria que há 3 categorias que se sobressaem, que nós deveríamos estar atentos numa experimentação nossa sobre como fazer a conexão entre estudos e trabalho. Além do que nós já vimos aí, desses matizes todos, a gente poderia dizer o seguinte, que nessa fase de experimentação que a gente está, a gente deveria, primeiro, focar na conexão com a atualidade, que na realidade é a conexão com a vida, não é? É a conexão onde for possível com o próprio trabalho, não é? E aí vai depender de que nível de trabalho é possível se conectar, não é? Mas marcar a atualidade como um ponto de referência. A atualidade nos joga para fora da escola. Não porque não se ensine na escola, mas porque o que se ensina na escola tem que estar relacionado ou tem que estar articulado com o que acontece fora da escola. É o princípio aí do trabalho, mas tem mais do que o trabalho nisso, tem a vivência das contradições, da luta. A escola não pode ser uma escola isolada das lutas. Então, essa dimensão da atualidade é importante, porque aí estão as contradições sociais, as lutas nas quais, portanto, nós temos que nos envolver, e está também a vida, o trabalho, né? A dimensão da história. Um segundo elemento que nós precisamos garantir aqui na atualidade, ainda voltando na primeira, né? Não, tá bem, acho que é isso aí mesmo, atualidade. O segundo elemento é exatamente garantir o domínio sólido das ciências e das artes, conhecimento, num sentido amplo do termo, sentido cultural, produção cultural, e, portanto, não só restrito à questão do cognitivo. E um terceiro elemento é a auto-organização dos estudantes. Nós temos que pautar isso, porque pautando a auto-organização, nós completamos uma tríade aí importante. A auto-organização põe em xeque a própria organização interna da escola e a posição dos alunos dentro da escola. A atualidade nos põe em contato com as contradições e o conhecimento com a cultura, né, como produzido historicamente pela humanidade. Então, nós temos que abrir esses 3 leques, né, de exigências, digamos, para os nossos ensaios de como conectar a escola com a vida, né, preservando a sua função formativa, né, e ao mesmo tempo ampliando. Né. O Chubin é um cara que
insiste muito, mais do que o Pestrarca, na conexão da agenda da instituição escola com outras instituições sociais. Na realidade russa, os pioneiros e a juventude comunista, como partes integrantes de um mesmo processo de formação da juventude, claro, com responsabilidades diferentes. Mas enxergar essa escola, para além dos seus muros, é vital. E isso tem a ver tanto com a atualidade, né, e tem a ver com a auto-organização dos estudantes. A auto-organização dos estudantes não significa uma adoção das teses do anarquismo dentro da escola. Não é essa a intenção, Trotsky escreveu sobre isso. Isso não significa que a auto-organização significa que os alunos administrarão as escolas autonomamente. Né? E a razão inclusive, é essa que se dá quando nós discutimos o trabalho socialmente necessário lá. Ou seja, ele tem que ser adequado às forças das crianças. Dirigir uma instituição não é adequado para as forças das crianças. Ou seja, eles se desgastariam com esse processo, eles se comprometeriam com esse processo. Mas nós temos que ter mecanismos de gestão democrática dentro da escola. Mecanismos que, e aí quando eu falo democrático, tem um sentido classista. Não é a democracia representativa dos conselhos representativos. É um conceito socialista por trás dessa auto-organização aí também. Mas se a gente focar, pelo menos inicialmente, nessas três dimensões, nós não vamos ficar exclusivamente no conteúdo da escola e vamos colocar em jogo também a forma da escola. Pode ser que agora aí a vida restrinja quanto poderemos fazer de avanço no conteúdo e na forma da escola. Certamente será assim. A gente não vai conseguir que a conteúdo e forma da escola avancem progressivamente e indefinidamente para os nossos objetivos. Mas, nos limites que nós temos, colocar a preocupação conjuntamente nos deixa em melhores condições para lidar com essa interação que existe entre conteúdo e forma. Portanto, eu considero que seriam três dimensões que nós não temos como não pôr em prática. E se queremos fazer uma mudança significativa na escola. Podemos até discutir se vai dar para fazer uma conexão com o trabalho agora, né, principalmente escola urbana, né? Podemos discutir, né? Olha, talvez não vai ser um difícil, né? Um trabalho produtivo, um trabalho socialmente necessário, por conta principalmente no campo urbano, principalmente por conta das noções de empreendedorismo que tem, das noções de voluntarismo que existe em fazer ações da escola em prol da comunidade, sem nenhuma finalidade educativa. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de Dewey para cima, não de Dewey para baixo. É de Dewey para cima. Dewey foi presciente no começo do século passado, né, da importância do trabalho. Aliás, tem um artigo, o primeiro capítulo, o Rumos ao Politécnico do Jubim, é brilhante, eu já disse para vocês. Ele pega o Dewey para Cristo, né, e analisa, né, vai reconhecer o que tem de importância do Dewey, quando o Dewey puxa o trabalho, e também vai dizer qual o limite dele. Né? Mas é precioso esse primeiro capítulo aí, onde ele fala sobre o objetivo do trabalho. Né? E é interessante ver como
O próprio capitalismo é ciente dessa impossibilidade de negar o trabalho. E ele prefere aprisioná-lo dentro do SESI, SENAC, etc. Deixa aqui sob meu controle. Então, estas são as, digamos assim, três áreas que nós precisaríamos pautar nos esforços de revisão ou de crítica do trabalho da escola. Né? Essa Esse aqui é o direito. Obrigado a você. Bom, eu não sei se vocês têm paciência para a gente... Quer intervalo? Deve ser. Passando.